Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do nosso Deus, nós estamos aqui para mais um quadro, Vivendo a Palavra, prosseguindo a nossa maravilhosa viagem pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Louva a Deus por você que está junto comigo nessa bendita caminhada. Aleluia! Convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo de número 18. E vamos ler mais esse capítulo da palavra do Senhor. Versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Verso 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Verso 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Verso 5. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Verso 6. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Verso 8. E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Verso 9. Porém ele lhe disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Verso 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Verso 11. E agora dizes tu: Vai, diz a teu Senhor que aqui está Elias? Verso 12. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Verso 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, e de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? Verso 14. E agora dizes tu: Vai, diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Verso 15. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Verso 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Verso 20.
Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Verso 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Verso 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Verso 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Verso 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Verso 34. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Verso 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Verso 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus,
só o Senhor é Deus. Verso 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Verso 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto sobre os seus joelhos. Verso 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Verso 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Verso 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Verso 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Dando mais graça e fervor, a tua bondade é para sempre, a ti agradeço, ó Senhor. Jesus, dai-me do teu poder, eu quero estar despertado, um dia coroa no céu obter, eu quero estar preparado. Jesus, tu és bom, dando mais graça e fervor, a tua bondade é para sempre, a ti agradeço, ó Senhor. Muito bem, meus irmãos, assim terminamos a leitura do capítulo de número 18, aqui de 1 Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. A tua bondade é para sempre, a ti agradeço, ó Senhor. Queridos irmãos e amados ouvintes da palavra do Senhor, depois de uma seca severa de 3 anos e meio em Israel, conforme Tiago 5,17, como castigo de Deus pela idolatria do povo, Elias, sob a orientação de Deus, se apresenta a Acabe e ordena que o rei reunisse no Monte Carmelo o povo de Israel, juntamente com os profetas de Baal e de Azerá, esposa de Baal, segundo a mitologia daquele tempo. Azerá, ou Azera, era representada por um poste ídolo. Quando o povo se reuniu ali no Monte Carmelo, o profeta Elias os chamou a uma tomada de decisão. Eles precisavam escolher definitivamente a quem adorar, Jeová ou a Baal. Depois o profeta chama os profetas de Baal para um desafio. Seriam escolhidos 2 novilhos, um para Baal, outro para Jeová. Deveriam matar o novilho, dividi-lo em partes e colocar cada um dos novilhos em um altar, e não
queimariam os animais. Então orariam a Baal, e Elias oraria a Jeová, o Deus que mandasse fogo no altar e consumisse o sacrifício. Esse então, de fato, era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal e o povo aceitaram o desafio. Os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera se puseram então a clamar por Baal desde cedo e foram até após o meio-dia, e não houve nenhuma resposta de Baal. Então chegou a vez do profeta Elias. Este, antes de orar a Jeová, reconstrói o altar do Senhor que estava destruído e põe tudo em ordem. Coloca o novilho sobre o altar e ordena que se jogasse muita água sobre o altar. Depois Elias, então, clama a Jeová e faz uma breve oração. E o fogo de Deus cai e consome não apenas o sacrifício, mas até a água que se havia empoçado em volta do altar. O povo vai ao delírio e grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados irmãos, aprendamos a lição. Para Deus responder o nosso clamor, é preciso que o nosso altar esteja organizado. Caso contrário, não haverá resposta do Senhor para nós. Meu irmão, minha irmã, faça nesse dia um exame cuidadoso em sua vida. Como está o seu altar? Ou seja, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Vai tudo bem entre você e Deus em todas as áreas da sua vida? Todas as pedras do seu altar estão no devido lugar? Se eu e você quisermos obter a resposta do nosso Deus para os nossos rogos, para os nossos clamores, precisamos então consertar primeiro o nosso altar, colocar a nossa vida em dia, colocar a nossa vida em sintonia com a vontade do Senhor. Removermos da nossa vida tudo aquilo que o nosso Deus abomina e nos voltarmos para Deus com o coração sincero e íntegro. Se assim nós fizermos, o fogo da aprovação de Deus cairá sobre a nossa vida e desfrutaremos das grandes vitórias que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Meu querido irmão e ouvinte, talvez você tenha orado, buscado e a resposta de Deus não tem vindo. Será que não é porque o seu altar está meio desarrumado? Faça um exame nesse dia, coloque a sua vida integralmente na presença de Deus, remova tudo aquilo que Deus condena e aí o céu estará aberto para você. Isaías, no capítulo 59, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas que as nossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre o nosso Deus, entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Com certeza, então, se o nosso altar estiver desarrumado, a nossa vida desarrumada diante do Senhor, Deus não responderá o nosso clamor. Meditemos nessa palavra e consertemos o nosso altar. Aleluia. Vem andar na luz, na hora do convite, aceita a Jesus. Na hora do convite, aceita a Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais esse dia, por mais esse capítulo, Senhor, que lemos da tua palavra. Querido Pai Celestial, eu sei que muitos, Senhor, ouvintes estão agora, Senhor, fazendo um novo propósito, um novo compromisso contigo, confessando, Senhor, as suas faltas e já reparando o seu altar. Senhor, que o Senhor ouça então o clamor de cada um
e que o fogo da tua bênção, da tua aprovação, caia sobre a nossa vida, sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor, e que ele venha testemunhar das grandes vitórias, das respostas que virão das suas orações. É o que te pedimos nesse dia, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Esse amigo sem par, ó Cristo, sem Ele é tudo em vão. Muito bem, meus irmãos, assim estamos chegando então ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra nesse dia. Espero que tenha sido bênção para você e continue firme aí no seu propósito. Amanhã estaremos lendo o capítulo 19 aqui do livro de 1 Reis. Aguardo você, Deus também amanhã tem uma palavra para o seu coração. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Cristo, ó Cristo, queres hoje aceitar